Então, essa é a aula 8 de teoria da computação. Eu quero fazer um pequeno histórico do que a gente viu até aqui, para apontar para o futuro, o que é que a gente vai ver a partir daqui. Até aqui a gente viu um básico de teoria da computabilidade. Eu estou até pensando em renomear a aula anterior, que eu chamei de Introdução à Tese de Church-Turing, para Introdução à Teoria da Computabilidade. Na teoria da computabilidade, a gente vê... Eu falei de modelos de computação nessas aulas até aqui, certo? Modelos de computação são modelos matemáticos de algoritmos, que eram respostas para a questão o que é um algoritmo. E o principal modelo, eu já destaquei, falei em várias aulas, são as máquinas de Turing. Aí eu ensinei máquinas de Turing. E na aula passada, eu apresentei o conceito de problemas decidíveis e problemas indecidíveis, que dependem, assim, essa classificação depende se existe ou não uma máquina de Turing para solucionar o problema. Solucionar o problema sem nunca entrar em loop, né, para nenhuma entrada. Então isso foi o que a gente viu até aqui. Na aula passada foi que eu fechei com essa parte aqui de problemas decidíveis e indecidíveis. Agora, sim, então, pelo que vocês viram aí até a aula passada, e na aula passada em especial, a gente tem problemas classificados em dois grupos, que são disjuntos, eles não têm interseção, eles são autoexcludentes. Um é o complementar do outro. Ou um problema é decidível, existe uma máquina de Turing que não entra em loop infinito para resolver ele. Também pode ser linguagem, certo? Existe uma máquina de Turing que representa, que aceita as cadeias da linguagem, rejeita as que não são da linguagem. Ou o problema está aqui fora, não existe uma máquina de Turing que nunca entra em loop infinito para resolver o problema, para representar a linguagem. Então, essas classes são, assim, autoexcludentes. E a partir de agora a gente vai ver outros modelos de computação mais simples do que as máquinas de Turing, e aí eu vou aumentando a complexidade deles, o poder deles progressivamente. Vou falar de aplicações práticas, que alguns deles têm, esses modelos mais simples têm aplicações práticas, certo? E com esses modelos mais simples, a gente define classes de problemas ou de linguagens que são mais simples também. Aqui dentro, ó, vai ter outras classificações menores, que são subconjuntos ou subclassificações dessa. E aí a gente vai ver progressivamente essas subclasses aqui dentro, certo? Depois, lá, assim, digamos, a partir de 80% da disciplina, a gente volta para a máquina de Turing e depois, inclusive, a gente vai ver teoria da complexidade, que tem a ver mais com o tempo de execução. Então, isso é de agora em diante. Começando de agora, dessa aula. Nessa aula eu quero falar sobre autômatos finitos determinísticos. Aprendam a tratar eles pelo apelido, pela sigla, né? AFD. Autômatos finitos determinísticos, certo? Essa sigla está em português. Se você for procurar em inglês, a sigla fica trocada, DFA. Deterministic Finite Automata, ou Automaton, dependendo se é plural ou singular. Vou ver essa aula em duas partes. Vou apresentar uma introdução e vou dar exemplos nessa introdução. Depois eu vou dar uma definição formal, matemática, como eu fiz com máquina de Turing nas últimas aulas aí. E aí eu vou também definir uma nova classificação dentro das linguagens decidíveis, que são as linguagens regulares. Então esse é um novo modelo de computação que a gente vai ver, certo? Então vamos começar para valer essa aula, vendo uma introdução aos autômatos finitos determinísticos. Já falei isso aqui, ele é um modelo de computação, é um modelo de algoritmo. E é simples, é o mais simples que a gente vai ver nessa disciplina. Ele também, aí vai ser familiar para vocês, certo? Ele também é baseado em máquina de estados, então vai ter semelhança com máquina de Turing. Eu posso explicar ele a partir de máquina de Turing.
como uma simplificação. A gente pode entender que ele também trabalha numa fita, mas com a leitura andando sempre para a direita. Ela não pode voltar. Ele também não escreve, até porque não ia adiantar. Se ele sempre lê e move para a direita, então se ele escrevesse, ia ficar para trás, ia ficar para a esquerda, não teria como ler, então não adianta. E essa fita só contém a cadeia de entrada, não tem para que ter mais nada, porque ele nem escreve. Então a fita só tem a cadeia de entrada. Acabou a cadeia de entrada, sim, na verdade acabou a fita também. A fita é do tamanho exato da cadeia de entrada, certo? Quando acaba a cadeia de entrada, de alguma maneira, digamos assim, ele é capaz de identificar que acabou. Então ele é baseado em diagrama de estados. Então ele vai ter estados, é um tipo especial de máquina de estados. Ele vai ter estados representados com algum tipo de círculo, não necessariamente uma bolinha exata, mas geralmente no livro vai estar assim, exatamente como uma bolinha. Nos livros e no meu material, né, que ainda não é um livro, talvez um dia vire. E ele tem estados especiais parecidos com os da máquina de Turing. Tem um estado inicial, tem um estado de aceitação. Desculpa, na verdade, aqui vem as duas diferenças em relação às máquinas de Turing. Ele tem um estado inicial, é único, realmente, igual a máquina de Turing. Mas estado de aceitação ele pode ter qualquer quantidade. Máquina de Turing só tem um. Estados de rejeição são todos os outros, em qualquer quantidade. Máquina de Turing só tem um. Então ele pega os estados e divide em dois tipos, digamos. Os que são de aceitação e os que não são. E, portanto, os que não são de rejeição automaticamente. Então, a parte do estado de rejeição é parecido com a maneira que eu simplificava as máquinas de Turing. Como é que eu simplificava? Eu ocultava o estado de rejeição. Então, qualquer outro estado que não fosse de aceitação, ele era de rejeição se a máquina parasse nele. Se chegasse nele e não tivesse transição para fazer, aí ela ficava parada nele. Certo? Então, a maneira que eu simplifiquei a representação ficou parecida com isso aqui. Múltiplos estados de rejeição. Né? Veja, o AFD permite você ter múltiplos estados de aceitação ou de rejeição, mas não obriga a ter nenhum. Ele pode não ter nenhum. Todos podem ser de aceitação. Todos podem ser de rejeição também. Transição, olha, se ele é uma máquina de Turing que só anda para a direita, não precisa dizer a direção do movimento. Se ele nunca escreve, não precisa dizer o símbolo que vai escrever. Então ele só diz qual é o símbolo que vai ler. O movimento automaticamente é para a direita. Quando ele lê o símbolo, já anda para a direita. Então a transição vai ser mais simples. Vai ter só um símbolo X. E a seta aponta de qual estado ele vai para qual estado, né? Essa coisa de máquina de estados que vocês já sabem. Então vamos resolver um problema que eu resolvi com máquina de Turing. O problema da paridade. Um alfabeto que tem só símbolo A e você fornece como entrada alguma cadeia só com símbolo A, naturalmente. E a quantidade de símbolos representa um número. Ele tem que aceitar se o número for par e rejeitar se o número for ímpar. Então esse problema é bem simples. E dá para resolver com esse modelo, que é simples, é mais simples do que máquina de Turing. E fica assim, certo? Ele tem um estado inicial, que é o Q0 aqui. A gente sabe por conta da setinha. Nesse caso não é bem uma setinha, mas um triângulo no Q0. Então ele é o inicial. Quando ele começa aqui, veja que ele também é estado de aceitação. No AFD isso é permitido. Estado inicial, ele necessariamente tem que ser ou de aceitação ou de rejeição. Ele é de aceitação, nesse exemplo. E aí quando você inicia, não leu nenhum símbolo, é como se ele dissesse assim, eu vi nenhum símbolo A, nenhum é a quantidade zero. A quantidade zero é par. Então, o autômato já está preparado para aceitar. Mas aqui tem um detalhe também
que é do AFD. Ele só aceita quando a cadeia termina. Ele tem que fazer todos os movimentos para todos os símbolos da cadeia. Então ele começa aqui, ele está pronto para aceitar. Mas só se a cadeia parar aqui, se a cadeia encerrar. Se tiver um símbolo na cadeia, a cadeia pode ser vazia e ele para direto, certo? E aceita. Começa no Q0 e para no Q0. Aí aceita. Mas se tiver um símbolo, ele muda para cá. Esse estado representa que a quantidade é ímpar de símbolos. Se vier outro, é um segundo, é uma quantidade par, então ele muda para cá, de volta. Está pronto para aceitar de novo. Viu? 2 é par. Se encontrar um terceiro, vem para cá. 3 é ímpar. Se vier um quarto, volta para cá. Quantidade par, realmente era para estar aqui mesmo. Se acabou a cadeia aí, a cadeia só tem 4 símbolos As, ele aceita. Mas se tiver um quinto, aí ele vem para cá e a cadeia acabou. Tem 5 símbolos As, aí ele rejeita, porque parou num estado que não é de aceitação, automaticamente rejeita. Certo? Então, ele tem essa diferença aí para a máquina de Turing. A gente vai até o fim da cadeia, tem que fazer transição para todos os símbolos, essa é uma diferença. Quando ele termina de ler a cadeia, você olha o estado, e aí todos os estados são ou de aceitação ou de rejeição. O próprio estado, qualquer estado pode dar uma resposta, ou é a resposta aceita ou é a rejeita. Na máquina de Turing, tinha 2 estados especiais, um para aceitar e um para rejeitar. Aqui não, aqui qualquer estado pode dar uma resposta, ou aceitar ou rejeitar. Poderia ter 2 de aceitação nesse exemplo, poderia, mas aí ele não resolveria esse problema 1, ele ia aceitar tudo. Certo? Só para destacar as diferenças para a máquina de Turing. Esse problema 2 eu quero fazer com vocês. O problema da divisibilidade por 3. Vai ser similar, só que tem 2 diferenças. O alfabeto agora tem o símbolo B também. Então, o símbolo B, eu tenho que estar... O meu autômato tem que fazer alguma coisa quando encontrar o símbolo B. Mas preste atenção. Nesse problema aqui, eu vou contar a quantidade de símbolos As. Se ela for uma quantidade múltipla de 3, aceita. Certo? Múltipla de 3 ou divisível por 3, né? No nome eu chamei de um jeito, aqui na explicação de outro. Um número é divisível por 3, quer dizer que ele é múltiplo de 3, dá na mesma. Então, ele só vai contar os símbolos As. E vamos fazer junto. Eu vou fazer no JFlap. Deixa eu compartilhar minha tela. E eu já estou com o JFlap, o JFlap aberto aqui. E aí eu quero um autômato finito determinístico. Ele não tem essa opção específica, ele tem autômato finito, que pode ser determinístico, certo? Por enquanto. Escolhe autômato finito, que é finite automaton, que dá para criar autômato finito determinístico. Então, você pode criar estados clicando. Eu vou aumentar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem, certo? E vou marcar um estado para ser o inicial. Tem que ter um estado inicial, né? Então, não precisa ser o Q0, poderia ser o Q1, mas tem que ter um. Tanto faz qual é. Já escolhi, vou deixar ele. Agora vamos pensar. Eu quero aceitar cadeias que tem uma quantidade de As, de símbolos A, que seja múltiplo de 3. A ideia vai ser parecida com a do autômato do problema 1. Certo? Eu vou fazer um tipo de contagem que se repete. Tipo assim, se não tem nada, é 0. É múltiplo de 3 já. Mas se vier mais um, não é múltiplo de 3. Se vier outro, não é múltiplo de 3. Se vier outro, agora sim é múltiplo de 3. Então é tipo assim, 0 é múltiplo de 3. 1 e 2 não.
3 é múltiplo de 3. 4 e 5, não. 6 é múltiplo de 3. 7 e 8, não. Então, eu vou ter que aceitar 1 e pular 2 sem aceitar. Certo? Eu vou precisar de mais um estado, portanto. Eu estou preparado para já aceitar o 0, porque 0 é múltiplo de 3. É 3 vezes 0. Ele é divisível por 3. 0 divide por 3 e dá 0. Então, esse estado inicial já é estado de aceitação. Eu marco como final, que na verdade é o que eu chamo de aceitação, estado de aceitação. E agora, quando ele encontrar um símbolo A, aí não aceita mais. Não está mais pronto para aceitar nesse momento, não. Se vier outro símbolo A, aí o outro também ainda não é hora de aceitar, não. Seria tipo o segundo símbolo A. 2 não é múltiplo de 3. Agora, se vier um terceiro, aí ele tem que estar pronto para aceitar. Assim. Ele vai ficar assim, ó. Esse ciclo aí. Se vier um A, não. 2, não. 3 sim. Agora o quarto A, não. Quinto, não. 5 não é múltiplo de 3. Agora 6 é múltiplo de 3. Ele está pronto para aceitar realmente do jeito que o autômato está aqui. A ideia funciona. Certo? Entenderam aí? Entendi, professor. Aí, no caso, o B, como ele não faz, assim, não vai fazer diferença, ele fica apontando para o estado, por exemplo, ele está aqui no inicial, se eu receber um B, ele vai apontar para o inicial. Se eu tiver a transição para o Q1, se eu receber um B, ele vai continuar no Q1? Exatamente. Eu ia perguntar agora e ia pedir para vocês proporem assim, o que deveria ser feito. E é isso mesmo. O B não vai influenciar na contagem, então ele não pode mudar de estado quando chegar no símbolo B. O B não influencia na contagem, mas eu tenho que colocar a transição. No autômato finito determinístico, principalmente, em todo estado, eu tenho que ter transição para todos os símbolos do alfabeto. O alfabeto é A e B, então eu tenho que dizer em Q0, o que é que ele faz no A, o que é que ele faz no B. No Q1, o que é que ele faz no A? Aí ele vai fazer essa lógica de contagem. Mas quando chega o símbolo B, para esse problema, o B não altera essa contagem, digamos. No Q2, mesma coisa. Então, eu tinha que colocar as transições para o símbolo B. E elas, para esse problema, vão ficar desse jeito, certo? Desse jeito. E agora esse autômato está pronto. Se vocês quiserem, a gente pode testar algumas entradas. Posso fazer esse fast run, uma execução rápida. Nessa versão 7, acho que ele não mostra os passos. Ou seja, a computação. Mas tudo bem. Saber a resposta. 3 símbolos As. Qual vai ser a resposta disso? Deveria ser aceita, né? Tá em OK. Ah, ele mostra, ele só não mostra para a máquina de tudo. Olha, ele vai deixando cinza, eu acho que está muito pequeno para vocês verem. Mas ele vai deixando cinza à medida que ele lê um símbolo. Aí quando ele deixou tudo cinza, quer dizer que leu a cadeia inteira. Aí ele parou no Q0. Depois de ler 3 símbolos As, ele mudou. Q0 para Q1, Q1 para Q2, Q2 para Q0. Parou no Q0. Terminou de ler a cadeia no Q0. E Q0 é um estado de aceitação, então ele aceita. Ó, aqui está dizendo assim, accepting configuration found, configuração de aceitação encontrada. Quer dizer que aceita. 3 símbolos A. Tudo bem, vamos colocar um símbolo B no meio. Tipo A, B, A. Total está de 4 símbolos, mas quantidade de símbolos A? 3. É múltiplo de 3. E aí está. Configuração de aceitação encontrada. Ele vai para o Q0 quando lê o A. Quando ele lê o B, ele fica no mesmo Q1. Ó. De Q1 ele vai para Q1 de novo. Agora ele vê o A novamente, vai para Q2, vê o A novamente, vai para Q0. Você pode ir acompanhando aqui no autômato mesmo, no autômato finito propriamente dito. E parece que está funcionando. Se a gente quiser, a gente pode testar multiple run, com várias entradas. Digamos assim, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 As. 4 As, essa deveria ser rejeitada, né? Com 2 As deveria ser rejeitada.
2 A's e um B também deveria ser rejeitado. 3 A's e 2 B's deveria ser aceita. Você pode mandar rodar tudo de uma vez. Deixa eu ver. Run. Aí ele dá aqui, accept ou reject. Essa aqui tinha 6 A's, aceitou, perfeito. 4 A's, rejeitou, perfeito. 2 A's, rejeitou, ok, ótimo. 2 A's e um B, rejeitou, porque a quantidade de A é que importa. Tem 2 A's, rejeitou. Aqui tem 3 A's e 2 B's. 3 A's, múltiplo de 3, e ele aceitou, perfeito. Então tá funcionando, gente. Esse é FD. E você pode usar a velha ferramenta de captura para copiar isso e colocar numa resposta, digamos, na prova. Vem editar, copiar. E eu posso usar isso para colocar na apresentação, por exemplo. Certo, gente? E vamos voltar. Pronto, então essa é a resposta para o problema 2. O problema de, para uma cadeia qualquer do alfabeto A, B, é importante saber o alfabeto no AFD, porque todo estado tem que ter transição para o A e para o B, nesse caso. E a gente fez isso. Se a quantidade total de A's for múltiplo de 3, ele tem que aceitar. Então a gente fez perfeitamente. Essa é a resposta. Esse é o autômato finito determinístico que resolve o problema 2, ou que decide o problema 2. Autômato finito determinístico não fica em loop infinito, tá? Eu adianto para vocês. Ele vai andar um passo para cada símbolo e acaba. Sempre. Ele sempre para. Ele é um decisor, ele decide o problema. Todo problema que ele resolve é decidível, mas ele não resolve todos os decidíveis, não. É um conjunto menor. Falando um pouquinho sobre esse nome, autômato. O nome autômato vem da ideia de algo que move sozinho, certo? Que se mexe só. Ele simula uma máquina que está sozinha calculando, fazendo contas sozinha. Ele é finito. Por que finito? Porque a quantidade de estados é finita. E não só isso, mas também a fita é finita. Então ele é finito num sentido bem forte. Máquina de Turing tem estados em quantidade finita também, mas a fita é infinita. Então, ele é finito numa coisa e infinito na outra. Autômatos finitos são finitos na quantidade de estados, finito na quantidade de símbolos da fita, que a fita é capaz de guardar. Por que determinístico? Porque ele produz, tem assim, várias maneiras de explicar, mas tudo dá na mesma. Porque para cada cadeia de entrada ele produz uma só computação. E isso é consequência, isso é uma maneira de você ver o determinismo dele. Quer dizer que você tem, assim, é previsível o caminho que ele vai fazer. É aquele. Para uma cadeia, um caminho ele faz, uma sequência de passos. Isso é consequência desse segundo item aqui. Porque em cada estado, para cada símbolo, ele tem uma única transição de saída. Sempre tem e é sempre única. Não pode ter 0 e não pode ter 2 para um mesmo símbolo. Cada estado, para cada símbolo, uma transição de saída, certo? Isso também era assim na máquina de Turing, apesar que eu não enfatizei isso. Então, isso é o significado de determinístico. Você sabe exatamente o que vai acontecer em cada passo, porque tem uma só opção. Se você tivesse num estado 2 transições, 2 setas para o mesmo símbolo, você ia ter uma escolha. E agora eu vou para esse, eu vou para esse. Tem 2 setas. Isso não pode acontecer no autômato finito determinístico, certo? Então vamos resolver outro problema aqui. Testar se as cadeias estão na forma ANBM.
você está falando de formato de cadeia, pensando em termos de formato, geralmente a gente nem chama de problema, chama de linguagem. Porque lembrem-se que são dois conceitos equivalentes. Aqui é a linguagem que as cadeias têm o formato ANBM. A gente pode escrever assim. Ele aceita se uma cadeia qualquer tiver nesse formato. Para MN quaisquer. Então, a quantidade de A's e de B's é qualquer, certo? Lembrando que isso aqui sintaxe igual a de exponenciação, né? Representa repetições do símbolo, ou melhor, concatenação de uma coisa com ela mesma. O A concatenado com ele mesmo N vezes e o B concatenado com ele B vezes. Isso quer dizer que vem vários A's e depois vários B's. Eles vêm separados nessa ordem. Primeiro os A's, depois os B's. Certo? E só tem que testar isso. É uma coisa simples de testar. Olha o que eu falei. Se for um problema muito ligado ao formato, a gente vai tratar como linguagem, certo? Então, esse problema 3 pode ser descrito como a linguagem das cadeias que tem esse formato. A elevado a N, B elevado a M. Para N maior ou igual que 0, N maior ou igual que 0. Certo? Ou como problema ou como linguagem dá na mesma. Mas vamos fazer a solução. E novamente vou interromper a apresentação aqui para compartilhar a tela. E aí vamos começar um novo NIO, novo finite autômaton, autômato finito. Clico aqui, abrir uma nova janela. E eu quero testar se tem vários A's seguidos de vários B's. Testar se tem só símbolo A. Assim, é fácil, eu posso colocar só um estado. Ele pode ser o inicial. Como os símbolos A's aparecem no começo, né? Então, no começo já tem a símbolo. Enquanto tiver símbolo A, ele está em Q0. Tem só símbolo A, ele fica só em Q0. Se fosse para testar só isso, seria só esse estado. Mas em algum momento vai vir um símbolo diferente de A, e eu tenho que ter a transição para ele, né? O alfabeto é AB. Então, tem que ter uma transição para o símbolo B. Quando chega um símbolo B, agora eu vou começar outra verificação. Aí eu passo para o Q1 para fazer no estado Q1 essa verificação. E a verificação é se tem só símbolos B. Se tiver só símbolos B e chegar no fim da cadeia, aí ela está no formato certo. Porque ele viu vários A's, depois que viu o primeiro B, vieram só B's, e aí se a cadeia encerrar aí, ela encerrou com o formato correto. Então esse estado vai ser de aceitação. Mas falta colocar a transição para o estado Q1 quando vem outro símbolo. Falta dizer o que é que ele faz quando lê o símbolo A, né? Quando lê o símbolo A. Então, quando o Q1 lê o símbolo A, saiu do formato, porque era para ser vários A's, depois vários B's. Aí agora veio um A de novo, formato errado. Então ele vai para um outro estado Q2. Eu fui obrigado a criar um novo estado para tirar ele do Q1, certo? A cadeia está irremediavelmente fora do formato. Vieram A's, depois vieram vários B's, agora veio mais um A. Não tem como consertar, essa cadeia já está errada. Aí eu vou para um estado Q2 e vou deixar ele preso lá. Se vier símbolo A, permanece em Q2. Se vier símbolo B, permanece em Q2. Tem que ter transição A e B em todos os estados, certo? No Q2 tinha que ter alguma transição para o A e para o B. Que são para o próprio Q2. Esse estado pode ser chamado de um estado armadilha. Quando cai nele, não sai mais e rejeita. É tipo um estado de rejeição. Mas nesse exemplo aqui, o Q0 também é estado de rejeição. E é isso. Então, ele é um estado de rejeição.
Só tem um detalhe aqui, na especificação do problema. Deixa eu voltar aqui. Será que pode não ter nenhum símbolo A e ter direto símbolos B? Pela descrição que está aí, a quantidade N de símbolos A pode ser maior ou igual que zero. Quer dizer que pode ter zero. A elevado a zero quer dizer que não tem símbolo A. Ele parte direto para a parte que tem símbolos B. Então, na verdade, o estado Q0 já tem que estar preparado para aceitar também. Porque se não tiver nem símbolos A e nem símbolos B, permitido isso, certo? A elevado a N, B elevado a M. Tanto N quanto M podem ser zero. Pode não ter nem A nem B. A cadeia vazia tem que ser aceita, isso quer dizer. Aí eu vou precisar fazer o Q0 ser um estado de aceitação também. Pronto. Agora sim o AFD está pronto, está concluído. Vamos rodar múltiplos exemplos aqui. Até já tem as entradas que eu coloquei antes. Só símbolo A. Vamos ver se ele aceita ou não. Vou deixar aquela entrada lá. Agora você vem só A e depois alguns Bs. Se vier só símbolo B, é permitido. A quantidade de A pode ser 0. Depois vem os Bs. Agora, o que é que não é permitido? Ter símbolo A depois dos Bs. Isso não pode. Então, isso aqui, ó. ABA não pode. Ou então, AAA, BBB e depois um A não pode. Ou então, esse BBB que eu coloquei aqui, eu estou esperando que ele aceite, tá? Mas se eu colocar um A depois, vai rejeitar. E vamos rodar. Olha só, aceitou. Cadê que tem só símbolos A's? Ok. Vários A's com vários B's, aceitou. Só B, aceitou. Porque a quantidade de A foi 0. Agora, ABA, rejeitou. Perfeito. Vários A's, vários B's, depois um A, rejeitou. Perfeito. Vários B's e depois um A. Não pode ter A depois dos B's, aí ele rejeitou. Perfeito. Nossos testes aqui foram um sucesso nesse autômato finito determinístico. Mais um exemplo aí para vocês. Professor, só uma curiosidade. Nesse software, o senhor consegue rodar um teste sem colocar a entrada? Por exemplo, dar um enter ali para ver se ele aceita, ou você simulando a entrada vazia, né? Quer dizer, sem nenhum A, nenhum B, na realidade. Uma entrada vazia. É. Dá um Olha, enter para ver se ele aceita. deixa eu ver, acho que isso aí vai contar como entrada vazia, essa penúltima linha aqui. Uhum. Olha, ele aceitou. Ok. Tá vendo? Uhum. Vazio, não tem nada aqui. É a cadeia vazia, né? Ou então aqui input, fast run, aí você não coloca nada, você só dá o OK. Aí ele chega no Q0 e para, ó, e ele chama isso de configuração de aceitação. É outra maneira de passar a cadeia vazia. Começou e parou. Como Q0 é estado de aceitação, ele aceitou. Então, ele permite, sim, dar como entrada a cadeia vazia. Ok, obrigado. Nada. E pronto, posso colocar aqui a solução. Mas eu nem sei se vou querer manter isso nos slides, porque semestre que vem eu vou querer fazer do zero de novo. A gente pode continuar assim mesmo, né? Pronto, então isso encerra essa parte 1, tá? Isso apresenta a ideia dos autômatos finitos determinísticos na forma de diagramas, dei exemplos, rodei exemplos, inclusive. Né? Agora eu quero mostrar que esse conceito também é um conceito matemático, assim como as máquinas de Turing. Inclusive, ele é uma simplificação de máquina de Turing, então, obviamente, dá para representar matematicamente. Mas vamos ver agora. Nessa parte 2, definição formal dos AFDs. Eu também vou definir aqui linguagens regulares. Então, do ponto de vista matemático, formal, o que é um autômato finito determinístico? Um autômato finito determinístico X, ele é uma quíntupla. Ele tem 5 partes. A
A primeira é um conjunto de estados. A segunda, que está aqui com sigma, letra maiúscula grega, correspondente ao nosso S, é o alfabeto de entrada. Eu coloco aqui como segunda parte dessa definição. Ele tem parênteses que é para dar a ideia de tupla, certo? De sequência de 5. Então a ordem aí importa. O primeiro é o conjunto dos estados. O segundo componente é o alfabeto de entrada. O terceiro é a função de transição. Eu vou dar mais detalhes depois, certo? Aqui eu tirei do material, por isso que ele diz veja abaixo. Não é abaixo, é mais à frente nos slides. Tem um estado inicial, que eu representei aqui como Q início, mas você vai informar aqui se for Q0. E tem não um estado de aceitação, mas um conjunto dos estados de aceitação. Esse conjunto é um subconjunto do conjunto Q. É isso, são essas 5 coisas. É mais simples do que máquina de Turing, que também tem alfabeto de fita, símbolo branco, e outras coisas lá. Estado de rejeição. Então, como é a função de transição aqui? Também é mais simplesinha, mais fácil de entender. Qual é o domínio dela? Ela recebe pares. A função de transição representa o que a setinha representa, certo? Então, uma setinha vai de um estado para outro. Então, ela grosseiramente é uma função que o domínio envolve o conjunto de estados Q e o contradomínio também o conjunto de estados Q. Ela leva estado em estado. Mas ela também depende do símbolo. Então, na verdade, ela recebe um par. O domínio dela é esse, ó, o produto cartesiano. Conjunto de estados com o conjunto de símbolos, que é o alfabeto. Isso quer dizer que você passa para essa função um par, com um elemento daqui e um elemento daqui. E ela retorna o próximo estado, é um elemento daqui, conjunto Q, conjunto de estados, tá? Esse Q e esse sigma se referem ao conjunto de estados e ao alfabeto de entrada. Então ela recebe um estado, que é o estado atual, um símbolo, que é o símbolo atual da fita, o próximo a ser lido, e ela retorna como saída um estado, que vai ser o próximo para onde você vai mover assim, o AFD. Então, uma transição no diagrama é isso, ó, de um estado para outro, e ela tem uma anotação aqui de um símbolo. Esse símbolo é condição. Então, se estiver no Q0, se o símbolo for A, ele muda para o P. Tá? O Q também é condição, é se estiver em Q. Se o símbolo for A, aí ele muda para P. Aí eu coloco isso na forma de função assim. Função delta, esse é o delta minúsculo. Quando recebe Q e A, né, nessa situação, ela vai, o autômato vai para onde? Aí ela responde, vai para o estado P. Estado P. Retorna só um estado. Na máquina de Turing era um estado, uma direção do movimento, um símbolo para sobrescrever. Aqui é mais simples. Então, esse primeiro AFD que a gente fez, ó, a definição formal dele, ela é essa aqui. Aqui tem os 5 elementos que eu descrevi lá naquela ordem. Tem o conjunto de estados, que eu chamei de Q, tá aqui. Eu coloquei direto o conjunto, eu não usei uma letra Q, uma variável, para depois definir. Não, direto o conjunto, é o conjunto Q0, Q1, só tem 2 estados, então é tranquilo. Alfabeto de entrada, naquele exemplo 1, o alfabeto de entrada só tinha o símbolo A. Então é o conjunto A. Esse é o alfabeto. É o segundo elemento aqui da definição. O terceiro é a função de transição. Vou representar como uma tabela. É mais simples do que aquela da máquina de Turing. Eu explico já já. Estado inicial é o Q0. E aqui o conjunto de estados de aceitação. Tenho que colocar a notação de conjunto. Mas é um conjunto, nesse caso, que só tem um estado. É o conjunto que tem o estado Q0. São os estados de aceitação, tá? E a função de transição, ela representa o que está nas setas, ó. Se estiver em Q0, quando lê o símbolo A, vai para onde? A tabela diz Q0, símbolo, quando lê símbolo A, vai para o Q1. Q0, quando lê A, vai para Q1. É o mesmo que está no diagrama. Q1, quando lê A, vai para Q0. Q1, quando lê o símbolo A, vai para Q0. Mesma informação aí.
Então, aqui está a definição formal, matemática completa. O AFD, portanto, é um modelo teórico de algoritmo. Modelo de computação é o nome mais usado. Modelo de algoritmo. Agora ele é mais simples. Ele representa menos problemas, ele resolve menos problemas, ele representa menos linguagens. Então a gente vai dar uma classificação diferente para as linguagens e problemas que ele é capaz de resolver ou representar. Aqui eu fiz o outro autômato, que é a solução do problema 2. Só que isso aqui foi a solução que eu obtive em outro semestre. Veja que eu não coloquei o primeiro estado como estado de aceitação. Não coloquei. E veja que eu chamei de Q0 e Q1, o que era Q1 e Q0. Então vamos fazer exatamente o que a gente construiu juntos aqui. Cadê ele? Esse. Vou fazer a representação formal com vocês aqui, certo? Desse. Vamos lá. Definição formal. A primeira coisa que eu informo aqui é um conjunto. O conjunto de estados. Quais são? Q0, Q1, Q2. Esse conjunto de estados aí. O segundo componente aqui é o alfabeto. Nesse exemplo, o alfabeto AB é um conjunto, tá? Conjunto de símbolos. Bom, terminei de representar o segundo componente. O terceiro é a função. Ela é representada pela letra delta, que não tem no meu teclado aqui, naturalmente. Então, eu vou copiar e colar. Ponto delta. O próximo componente é o estado inicial. Nesse caso, eu chamei de Q0. Q0. E o último componente são os estados de aceitação. Estado de aceitação são dois. É um conjunto na definição formal, certo? Aí eu posso ter quantos quiser, inclusive posso ter nenhum, e ficaria assim. Mas nesse exemplo tem dois, tem o Q0 e o Q1. Isso aqui tudo é um componente só da definição, é o quinto componente, é um conjunto de estados de aceitação. E é um conjunto que tem dois elementos, Q0 e Q1. Então pronto, tá aí representado as 5 partes, conjunto de estados, alfabeto, função de transição, estado inicial, conjunto de estados de aceitação. Só que essa tabela, essa função de transição, né, do jeito que está aqui na tabela, era a versão anterior, era a resposta que eu dei semestre passado para os alunos. Agora mudou. Aí eu vou ter que atualizar. No estado Q0, quando lê o símbolo A, para onde ele vai? Ele faz esse loop aqui para o próprio Q0. Estado Q0, quando lê o símbolo B, para onde vai? Vai para o Q1. Aí eu represento isso, ó, o estado de origem na linha, o símbolo que foi lido na coluna. O símbolo B vai para Q1. 0, quando lê o B, vai para Q1. Espero que dê para ver bem aí o autômato. Se precisar aumentar, me diga. Tá dando para ver, professor, tá tranquilo. Tá, pronto. Q1, quando lê o símbolo A, para qual estado ele vai? Olha para o diagrama. Vai para o Q2. Q1, quando lê o símbolo B, vai para o próprio Q1. Né? Olha o loop aqui. Q1, quando lê B, cai no próprio Q1. Q2, quando lê A, fica em Q2, e Q2, quando lê B, fica em Q2. Já está certo essa parte. Então, está completa aí a definição formal desse segundo autômato. Completa. E esse problema aqui, gente, vocês lembram dele? Não sei se eu chamei de problema 4 lá naquela aula. Naquela aula de máquina de Turing, ou problema 5, sei lá. Problema da igualdade, eu sei que chamei assim. Ele recebe uma cadeia com vários A's e vários B's. Parece com o problema 2, que eu acabei de representar o AFD, que resolve ele.
Parece com ele. Só que, nesse caso, você só pode aceitar se a quantidade for igual. A quantidade de símbolos ASCII tem que ser igual. A gente fez uma máquina de Turing para isso. Era aquela que marca um A, marca um B. Estão lembrados? Marca outro A com outro B, outro A com outro B. No final, verifica se está tudo marcado. Se tiver, acabou. Se tiver, ele aceita. Se no meio do caminho der algum erro, marcou um A, mas não tem um B, rejeita. Então, não está tudo marcado, sobrou o símbolo B, rejeita também. Bem, o que eu quero falar agora, com base nesse problema, é imaginar aqui se dava para fazer um AFD para tratar esse mesmo problema. O que vocês acham? Será que a gente consegue fazer um AFD para esse problema? Vamos tentar no JFlap? Fazer um novo aqui. Já está finalizando, certo? A aula encerra já já. Olha só, a ideia é a seguinte. Ele tem que ver se a cadeia tem, por exemplo, um A com um B, dois A's com dois B's, três A's com três B's. Ele tem que garantir que tem essa igualdade, né? Então, com um AFD, eu não posso ficar fazendo aquele vai e vem de volta, marca um A, vai, marca um B, volta, marca um A, vai, marca um B. Não dá para fazer isso. Eu vou ter que usar os próprios estados para, digamos assim, de uma vez só, andando uma vez só na fita, né, atravessando ela uma só vez, eu contabilizar quantos A's foram vistos para depois contabilizar a quantidade correspondente de B. Tipo assim, se ele encontrar um A, vai para o Q1. Opa, faltou o símbolo aqui. Tem um barulho vindo da rua, certo? Não sei se vocês ouviram. Se vier um segundo A, vai para o Q2. Eu vou colocar a aceitação aqui. Pronto, se ele encontrar um A, vai para o Q1. Se encontrar um segundo A, vai para o Q2. Então, ele pode usar os estados assim, meio que para contar quantos A's ele viu. Porque aí depois ele pode forçar a ter a mesma quantidade de B's, simplesmente assim. Se está no Q2, ele viu dois A's, né? Então, ele vai ter que ver dois B's para chegar no estado de aceitação. Ele pode fazer esse tipo de coisa, usar os estados para contar os A's. Se ele leu um A e depois veio um B, estado de aceitação, perfeito. Agora, se tiver símbolos A ou B a mais aqui, aí ele muda para um estado armadilha, porque tem que ter transição A e B em cada estado, certo? Então, a gente tem que colocar esse tipo de coisa. Então, entenderam a ideia? O estado inicial também seria de aceitação, né? Porque seria como se fosse não recebeu nenhum A e nenhum B, né? O estado inicial pode ser de aceitação. Se eu considerar aqui que a quantidade de A's e B's pode ser 0. Perfeito. Deixa eu ver. Pronto, aí você tem que fazer esse tipo de coisa, certo? Se vierem 3 A's, aí ele vai ter que garantir que encontrou 3 B's. Como é que ele pode fazer isso? 2. Tem que colocar um terceiro aqui. Para forçar ele a ver mais um B. Foi mais um. Pronto. Ele leu 3 A's aqui em cima, ele vai ter que ver depois 1, 2, 3 B's para chegar no Q4. E assim vai, certo? Acho até que um desenho que deixe isso mais intuitivo seria assim, ó. Ele andou um A para a direita aqui, vamos pensar visualmente. Aí depois ele tem que andar um B andando para a esquerda aqui. Andou 2 A's para a direita, ele vai ter que andar 2 B's aqui, andando meio que para a esquerda. O problema é, se eu quiser representar aquela
aquela linguagem ou aquele problema, dependendo de como você vê, eu tenho que preparar esse autômato para ele funcionar com qualquer quantidade de A's e B's que aparecer. Qualquer mesmo. 10 mil, 100 mil. Ele tem que estar preparado até o infinito, apesar que não existe cadeia infinita no nosso estudo aqui. E agora, como é que faz? Ele é um autômato finito determinístico. Como é que eu vou lidar com esses casos? Simplesmente não tem como lidar. Esse problema aqui eu teria que ficar infinitamente criando estados para lá e estados para cá. Contando a quantidade de A's cada vez mais novos estados e contando a quantidade de B's de volta cada vez mais com novos estados. Não vai ter fim, gente. Então, não é possível criar um AFD para resolver esse problema. Não é. Simplesmente não é. A gente viu essa máquina de Turing, né? Acho que era um pouco diferente, porque a gente marcou com X e Y. Mas AFD não dá. Então, isso mostra que os autômatos finitos determinísticos são mais limitados, representam menos linguagens e decidem menos problemas. É até impossível criar um AFD para esse problema 4, porque os AFDs resolvem menos problemas e linguagens do que as máquinas de Turing. Então, vamos dar um nome, criar uma nova classificação para os problemas ou linguagens. A gente vai chamar mais de linguagem agora, certo? Quando ela é muito simples assim, a gente chama mais de linguagem. Quando tem mais a ver com formato de cadeia, a gente vai chamar mais de linguagem. Então, a linguagem, ela é chamada de regular quando existe um AFD que representa ela. Mas representar ela é isso. Ó. Se a cadeia pertence à linguagem, o AFD faz uma computação de aceitação. Se a cadeia não pertence à linguagem, o AFD faz uma computação de rejeição para aquela entrada, tá? A representação da computação é parecida com a da máquina de Turing. Você pode fazer gráfico, pode fazer formal, matemática, e no material tem detalhes, tá? Vocês vejam o material. Mas na forma gráfica a gente viu aqui, por exemplo. Quando a gente vem aqui em Fast Run e coloca uma cadeia aceita, vários dados com vários B's, lembra desse problema aqui? Ó, isso aqui é a computação, tá? Estado, a fita e a posição de leitura da fita. Só que a posição ele está representando com essa setinha, né? Ele está representando, colocando o cinza, o símbolo. Ele vai ficando cinza, cinza quer dizer que já leu. O que está à direita do cinza é o atual. Aqui ele já leu tudo. Então isso aqui é a computação, certo? E ela terminou no estado de aceitação. Depois de ler a cadeia inteira, isso é uma computação de aceitação. Então, se existe computação de aceitação para a cadeia, a gente diz que a cadeia é aceita. Veja a explicação que está aqui. Uma linguagem regular, a linguagem é um conjunto de cadeias, certo? Quando você pega uma cadeia que é dessa linguagem, a cadeia é da linguagem. Então, você testa no AFD e ele faz uma computação de aceitação. Você pega uma cadeia que não é da linguagem, você testa no AFD, ele faz uma computação que é de rejeição. Pronto, então ele dá a mesma resposta que a minha linguagem espera, né? Ele dá sim para o que é da linguagem e não para o que não é da linguagem. Se for possível criar um AFD para uma linguagem, ela recebe esse nome. Ela é chamada de regular. Certo? Ela recebe essa classificação se existir isso. E se existir isso, eu atribuo a classificação de regular a essa linguagem. E aí vejam bem, as linguagens regulares vão ser aqui, ó, um subconjunto das linguagens decidíveis que a gente viu antes, linguagens ou problemas. Linguagens ou problemas decidíveis são aqueles que você resolve com máquinas de Turing sem loop infinito. Né? Indecidíveis é o que está fora. Aqui a gente agora vai estar trabalhando dentro das decidíveis. É um espaçozinho interno aqui, são as linguagens regulares, é o que dá para resolver com a AFD, certo? Ele só resolve uma parte dos problemas decidíveis.
E é isso, gente. Associe sempre linguagem regular a linguagem que eu posso criar um AFD para ela. Tá? Esse nome não tem nenhum mistério. A disciplina vai ter vários nomes assim, várias classificações. São classificações. Para as linguagens, são muitos nomes, isso dificulta um pouco decorar, mas a prova vai ser com consulta. Mas o que é importante entender é que esse nome está associado a um modelo ou mais de um. Se ela tem aquele nome é porque ela pode ser representada por um modelo, e se ela é representada pelo modelo, ela ganha aquela classificação, aquele nome. Só isso, é simples assim. Então, as linguagens regulares podem ser representadas por AFDs. São exatamente as linguagens que são representadas por AFDs. E outras linguagens que dá para representar com AFD, cadeias com quantidade de símbolos múltipla de 5, eu fiz de 2 e de 3, né? De 5 também dá para fazer com AFD com 5 estados. Cadeias que terminam em BB, ó, esses testezinhos de formato de uma cadeia, formatos simples assim, você faz com AFD. Cadeias que possuem a subcadeia AA, etc. Agora, não é regular. Cadeias em que a N, BM, CS representam a soma N mais M mais S. É aquele problema da soma que eu apresentei e propus como fazer uma máquina de Turing na aula passada ou 2 aulas atrás. Pois bem, não dá para representar com AFD, ou seja, não é regular. Não é regular, quer dizer, não dá para representar por AFD. Cadeias que representam uma potência de 2 foi um problema que eu também discuti por alto como você pode fazer uma máquina de Turing. Mostrei rapidamente um slide que tinha ela feita. Dá para fazer com máquina de Turing. É um problema decidível, mas não é regular, não dá para fazer com AFD. Cadeias com 2 metades iguais com AFD. Então é isso. Essas são as, assim, novo modelo de computação, AFD. Esse novo modelo define uma nova classificação para as linguagens, são as linguagens que eu represento com ele, e ele é mais limitado. Não dá para decidir tudo que as máquinas de Turing conseguem decidir. Decidir quer dizer representar exatamente com o aceita e o rejeita, né? Sem entrar em loop. Isso encerra, gente.